Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, terça-feira, dia 25 de julho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo número 9 do livro de Jó, mas antes da gente entrar literalmente aqui em nosso estudo, eu quero te pedir um grande favor. Curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e com todos os seus familiares em nome de Jesus. Vamos lá? Jó, capítulo 9, tem 35 versículos e o texto bíblico começa dizendo assim: Então, em resposta, Jó disse, note que esse capítulo vai ser Jó respondendo a Bildade. O capítulo 8 terminou com Bildade fazendo uma série de colocações ali num diálogo com Jó e com os outros amigos. E agora Jó começa respondendo a Bildade e seus outros amigos, tá bom? Eu sei muito bem que as coisas são assim, mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas e ninguém é capaz de responder sequer alguma. A sua sabedoria é profunda e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencê-lo? Sem aviso, ele muda de lugar os montes e na sua ira destrói. Deus manda terremotos e o chão treme. Ele abala as colunas que sustentam toda a terra. Deus dá ordem e o sol nasce. Ele apaga a luz das estrelas. Deus sozinho estendeu o céu. Ele pisou sobre as costas do mar. Deus criou as estrelas em grupos, a ursa maior, as 3 Marias e as 7 cabrinhas, e fez também a estrela do sul. Deus fez coisas grandes e maravilhosas, e os seus milagres não têm fim. Deus passa perto de mim, eu não vejo, ele vai andando e eu não percebo. Se Deus quer ficar com alguma coisa, quem pode impedi-lo? Quem se atreve a perguntar o que você está fazendo? Deus não volta atrás na sua ira e os seus pés caem derrotados, os aliados do monstro Raabe. Quem sou eu, então, para responder a Deus? Onde vou achar palavras para discutir com ele? Ainda que eu tivesse razão, eu não responderia. Ele é o meu juiz, eu só posso pedir a ele misericórdia. Ainda que eu chamasse ao tribunal e ele se apresentasse, não acredito que ouviria o meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade e sem motivo aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Farei uso da força? Ele é forte. Chamarei Deus ao tribunal? E quem obrigaria ele a comparecer? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e me declarariam culpado. Sou inocente, mas não me importo com isso. Estou cansado de viver. Para mim, é tudo a mesma coisa. Por isso digo que Deus destrói tanto os bons como os maus. Se de repente uma desgraça mata pessoas inocentes, Deus ri. Deus entregou o mundo nas mãos dos maus e cobriu os olhos dos juízes com uma venda. E se não foi Deus quem fez isso, então quem foi? Os meus dias correm mais depressa do que o de um atleta. Eles fogem sem ter visto a felicidade. A minha vida passa como um barco ligeiro, como uma águia quando se lança sobre um coelho. Posso tentar esquecer, as minhas queixas, posso deixar o meu ar triste e voltar a ser alegre, mas logo os meus sofrimentos me deixam apavorado, pois sei que Deus não acredita que eu seja inocente. E se ele acha que sou culpado, não adianta nem lutar. O sabão não pode lavar os meus pecados, o sabão mais forte não pode limpar o mal que cometi. Deus me joga na lama e até a minha roupa tem nojo de mim. Deus não quer um ser humano como eu, e por isso não posso responder-lhe, nem podemos resolver a questão no tribunal. Para nós dois não há juiz que possa julgar a mim e a Deus. Ó Deus, para de me castigar, não me enchas com medo e com os seus terrores. Então eu falarei e não terei medo, pois a minha consciência não me acusa. Vamos lá, a interpretação do texto, o resumo desse texto aqui, muito interessante. Então, como eu disse, nós finalizamos o capítulo 8 com a fala de um dos amigos de Jó, Bildade, né? E agora no capítulo 9 nós temos então aqui a resposta de Jó. Então nós estamos aqui, é importante lembrar que alguns capítulos nós estamos vivenciando um grande diálogo, né, entre Jó e os seus 3 amigos, tá bom? Então no início do capítulo, Jó ele lamenta a sua condição de sofrimento, reconhecendo a grandeza de Deus e se sentindo incapaz de se justificar diante de Deus. Ele sente
ou na verdade ele se sente um aflito e desamparado, buscando respostas diante das suas próprias adversidades. É interessante dizer, que Jó, ele vai questionar aqui a justiça de Deus. Ele entra num questionamento, né, colocando em evidência o aparente paradoxo entre a bondade de Deus e o sofrimento dos justos, né, como se Jó estivesse dizendo: Deus não está vendo o meu sofrimento, eu sou um homem justo. E ele argumenta que Deus é tão poderoso, mas ao mesmo tempo incompreensível, e que não há no ser humano poder ou alguma forma de contestar ou compreender as ações divinas. Jó também destaca a imensidão do poder de Deus e menciona alguns exemplos de sua grandiosidade e controle sobre a criação. E ele conclui, né, que não se pode entrar em disputa com Deus, não tem como levar Deus a juízo, pois o ser humano é frágil em comparação ao seu próprio Criador. Então, no geral aqui, o capítulo 9 de Jó vai nos apresentar uma profunda reflexão sobre a relação entre a humanidade e Deus, tá? Abordando questões como o sofrimento, a justiça divina e a impossibilidade do ser humano de compreender totalmente os caminhos de Deus. Ele diz que nós, seres humanos, não conseguimos compreender, né, a bondade, a grandeza de Deus, os caminhos de Deus. Essas reflexões, elas continuam ao longo do livro, e Jó vai continuar enfrentando ali as suas dificuldades, os seus desafios, e vai tentando buscar alguma resposta, porque Jó, segundo a palavra de Deus diz, era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e Jó não sabia por que ele estava passando por tudo aquilo, né? Por que eu estou passando por tanto sofrimento? Para que de tudo isso, né? É como se ele estivesse buscando resposta. O que eu fiz de errado, Deus? O que eu fiz de errado para estar sofrendo tudo isso? Então, não tinha realmente uma explicação lógica. E nem tudo na vida tem explicação. A gente quer buscar explicação em tudo, mas nem tudo vai ter explicação. E muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. Pega isso aí, tá bom? Isso é uma chave, uma visão para você. Tem muitas vezes que Deus vai ficar em silêncio, porque existe um propósito intencional da parte de Deus por trás do silêncio do próprio Deus, né? Se Deus ficou em silêncio quando seu próprio Filho, Jesus Cristo, estava sofrendo a aflição de cruz, né? Jesus diz: Pai, por que me abandonastes, né? E Deus fica em silêncio, e tinha um propósito, o silêncio de Deus, que era toda a humanidade, eu e você. Então o silêncio de Deus ali com Jesus na cruz foi por conta da humanidade, do plano de salvação e redenção de toda a humanidade, tá? Então nem tudo, tá? Deus vai te dar uma resposta. E também Deus não precisa dar resposta de nada, nem para mim, nem para você. Ele é soberano, ele é dono de todas as coisas, ele é o nosso Criador. Nós precisamos nos colocar nas nossas condições de filho, né? Nós precisamos ter humildade, que inclusive é a primeira lição de hoje, de aplicação prática, tá? Então vamos trazer isso aqui para as nossas vidas. A primeira lição é humildade diante da grandeza de Deus. Coloca isso aí, você precisa aprender a ser humilde diante da grandeza de Deus. Tem gente que quer questionar Deus, que se acha mais do que Deus, passa por uma dificuldade, tipo, ai Senhor, não vou mais para a igreja, não quero mais viver, prefiro morrer. Irmãos, se coloca na sua condição, tá? Seja humilde perante a grandeza de Deus. Então, capítulo 9 vai destacar a imensidão do poder de Deus e a sua... Às vezes a gente não consegue compreender, né? Então é assim, literalmente, Deus ele é gigante, Deus ele é grande e ele é incompreensível. A gente não consegue compreender o tamanho da grandeza de Deus, né? Principalmente com as lentes humanas, tá? Nós entendemos a revelação de Deus quando a gente olha para o alto, quando a gente se desliga da terra, quando a gente equilibra ali, né? O nosso corpo, nós dizemos, eu costumo dizer que Mateus 26:41 aponta para o propósito. Então, nós precisamos gerar um equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Se o nosso corpo físico, a nossa natureza pecadora tiver em alta, o nosso espírito está em baixa e a gente nunca vai conseguir compreender a Deus nessa visão natural. Então nós precisamos gerar esse equilíbrio para que o nosso espírito possa se conectar com Deus. O nosso espírito é o nosso ponto de ligação, ou seja, é o ponto de ligação entre Deus e o ser humano, e para compreender um pouquinho da revelação de Deus é só sendo um ser humano espiritual mesmo, tá? Na carne não tem como compreender Deus na sua totalidade, tá? Então uma lição prática é cultivar a humildade e reconhecer que em muitos aspectos eu e você nós somos limitados e incapazes de compreender completamente os desígnios de Deus. Então isso vai nos ajudar a evitar a arrogância e a prepotência em nossas atitudes e vai nos ensinar a confiar em Deus mesmo quando a gente não compreende os acontecimentos nas nossas vidas, tá? Então, quando a gente é humilde, a humildade e entender que Deus é grande e que a gente não vai conseguir compreender a revelação de Deus na sua totalidade,
adversidade, isso vai evitar com que nós tenhamos, né, as nossas atitudes ali de prepotência e arrogância, achando que nós estamos no mesmo nível e no mesmo patamar de Deus. Então, a primeira lição é: seja humilde diante da grandeza de Deus. A segunda lição de hoje é perseverança na fé em tempos difíceis. Muito importante. No tempo da dificuldade é que a gente precisa provar a nossa fé, mostrar o quanto nós cremos em Deus, tá bom? Então Jó estava passando por um momento extremamente difícil e angustiante na sua própria vida, mas na sua fé ele permaneceu firme até o fim. Em momento algum ele amaldiçoou a Deus, em momento algum ele blasfemou contra Deus. Então Jó se manteve firme na fé durante todo o tempo, tá? Essa parte do livro vai nos encorajar a perseverar na fé mesmo em momentos de adversidade e dos nossos questionamentos. É claro que muitas vezes nós temos muitas perguntas para fazer para Deus, né? Os nossos questionamentos carnais. E como eu disse, se a gente começar a entender a soberania de Deus e a buscar a Deus em espírito, ou seja, trazendo equilíbrio, força para o nosso espírito, a gente começa sim ter algumas revelações, mas nunca a revelação total da parte de Deus. Ser humano nenhum vai conseguir ter uma revelação plena da parte de Deus, né? Nós conseguimos ter lampejos de revelações, ou seja, Deus ele vai se revelando sobre as nossas vidas de pouquinho em pouquinho, né? Eu costumo dizer que Deus ele se revela por doses homeopáticas. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos estrutura para poder compreender Deus na sua totalidade. Então a vida, uma coisa que você precisa entender, a vida nem sempre é justa, tá? Nem sempre tudo vai ser justiça para mim e para você, e nós podemos enfrentar momentos de sofrimento e incerteza, sim, mas a nossa confiança em Deus e a nossa fé deve permanecer inabalável. E isso é fundamental para que a gente consiga superar situações de adversidades, tá? Então sempre olhando para o alto, mantendo a fé inabalável. Tá passando por problema, tá passando por dificuldades, você precisa perseverar na fé, principalmente nos momentos de dificuldades. Por quê, irmão? Crer em Deus no momento bom é fácil. Tá com o bolso cheio de dinheiro, tá com saúde, tá empregado, a família tá bem, o casamento, aí é fácil crer em Deus. Agora eu quero ver crer em Deus literalmente, né, no tempo de dificuldade, como Jó no tempo de luta. Jó poderia já ter chutado o balde. Deus me abandonou, não quer nada comigo, então não quero nada com ele também. Muito pelo contrário. Ele começou a expressar. Claro que ele questiona com respeito e, ao mesmo tempo, ele entende a grandeza e a soberania de Deus. Ele fala: gente, eu não sei porque eu tô passando isso aqui, não tem como brigar com Deus, não tem como chamar Deus por um tribunal, tá? A terceira lição de hoje está em buscar por compreensão a sabedoria. A gente precisa buscar compreensão e sabedoria a todo momento da nossa vida, e isso aqui faz muito parte, né, das escritas sapienciais, conforme eu já te ensinei, né? Jó faz parte de um ciclo de livros sapienciais, que entre eles estão Eclesiastes e Provérbios, que a gente já leu, Cântico dos Cânticos, né? Jó e também Salmos. Então todos esses livros fazem parte dos livros sapienciais, e quando fala em busca por compreensão e sabedoria, isso é muito comum esses livros que buscam por sabedoria divina. Então Jó estava aqui buscando resposta e tentando entender o motivo das suas provações. Mas da mesma forma, nós também somos encorajados a buscar a sabedoria de Deus e a compreender os princípios divinos para lidar com as situações da nossa própria vida. Então a busca pela sabedoria espiritual, preste bem atenção, sabedoria tem a ver com espírito, é ligada, né, ao trono de Deus, ao reino espiritual, ao reino de Deus, né? Inteligência é humana, sabedoria é espiritual, né? Isso vai nos ajudar a enfrentar desafios com muito mais discernimento e tomar decisões mais sábias nas nossas próprias vidas, além de nos aproximar de Deus em crescimento constante. Tá? Ou seja, quando a gente busca pela sabedoria espiritual, além, né, da gente conseguir essa ajuda para enfrentar os desafios do nosso dia a dia, ter mais discernimento na tomada de decisões, tomar decisões sábias, a Bíblia nos ensina a tomar decisões assertivas. Jesus no Getsemane, ele orou, né, e ele escancarou, vamos dizer assim, deixou claro o seu desejo carnal, que era não passar pelo sofrimento de cruz. Ele começa a sentir o peso da cruz. Antes de passar pela cruz, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice de tormento, de aflição e de dor, né? E ali
naquele momento, o texto coloca uma vírgula, porém, contudo, que seja feita a tua vontade. Ou seja, Jesus está dizendo assim, as decisões mais assertivas da vida do ser humano está relacionada, preste bem atenção, à vontade de Deus. Não mais a minha vontade, mas a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, quando a gente começa a entender propósito, quando a gente busca por sabedoria espiritual, Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muita gente perecendo porque não conhece, principalmente cristão, que deveria conhecer a palavra de Deus como a palma da sua mão, não conhece nada, não busca nada, não tem intensidade nos estudos, começa, procrastina, para, desiste, né? E por isso acaba não tendo respostas de Deus, né? Então Tiago 4,3 vai dizer que o povo não tem resposta assertiva, né? Ou por quê? Porque não sabe como pedir, pede e não recebe porque pede mal. E Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento tem levado muita gente a viver uma vida totalmente disfuncional, né, daquilo que Jesus nos promete. Eu sempre digo, João 10,10 aponta para a vida que Jesus quer que nós vivamos na terra. Vida e vida em abundância. Ou seja, ter uma vida terrena bacana, apontando para o céu e vivendo a realidade do céu na terra. Ou seja, podendo viver o favor, a graça e a misericórdia de Deus aqui na terra sobre as nossas vidas, tá? Mas, ao mesmo tempo, Daniel 11,32 também diz o seguinte, que o povo que tem conhecimento do seu Deus se torna um povo forte e muito bem sucedido. Essa foi uma revelação, tá? Teofânica, ou seja, o anjo Gabriel se revelando e trazendo essa palavra para Daniel no exílio babilônico. Então, olha só que interessante, quando o povo tem conhecimento acerca do seu Deus, esse povo é um povo forte e muito bem sucedido. Então, tudo que a gente precisa é ter conhecimento, é buscar essa compreensão, essa sabedoria divina para o nosso próprio crescimento espiritual. Amém? Vamos concluir aqui então o nosso estudo de hoje. Essas lições de Jó capítulo 9 vão nos convidar a refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, a importância de manter a fé persistente, permanente em tempos de dificuldades e buscar a sabedoria divina para que a gente possa enfrentar os desafios das nossas próprias vidas aqui na Terra. Glória a Deus, mais um estudo concluído, mais um capítulo de Jó concluído com sucesso. Agora eu quero te convidar, tá? Para que eu e você possamos agitar as redes sociais. Quero que primeiro você tire um print bem bonito da tela e marca aí, coloca um texto, coloca uma frase bem legal sobre o que você aprendeu hoje, tá bom? Posta nas suas redes sociais, me marca que eu vou repostar tudo. Qual o intuito disso? Alcançar mais pessoas, trazer para a Evolução Diária, para entregar a palavra de Deus para quem precisa, tá? E na verdade toda a humanidade precisa da palavra de Deus. Nós vivemos uma humanidade tão corrompida, eu acredito que se a palavra de Deus for a raiz, né, for o alicerce dessas pessoas, nós vamos começar a viver coisas maravilhosas, extraordinárias aqui na Terra, tá bom? Quero também te pedir para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, conforme eu pedi no começo, para que o YouTube entregue para muito mais pessoas. Que Deus te abençoe, te espero aqui amanhã novamente no Evolução Diária, às 7h40 da manhã. Eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.